E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrístico. E prepara teu coração que eu vou trazer aqui, pois é coisa de outro planeta. É vídeo pra assistir se segurando na cadeira. Você não pode ir abaixo, isso não há dúvida. Eu vou trazer uma partida marcante do Campeonato Mundial de Blitz por equipe, onde o Magnus pegou aqui, pois, um MF terrível. O Oracho, um MF do Cazaquistão, jogador muito talentoso, mas não só isso. Porque essa partida, ela mostra uma habilidade fora da realidade normal, que às vezes passa despercebida, que é jogar com o rei. O que o Magnus faz nessa partida nos relembra, nos remete a monstros do passado. E eu vou mostrar o porquê de tudo isso. Fica de olho no que o Magnus vai fazer nessa partida, porque como eu sempre digo, o mundo, ele tá em choque. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de eu pra essa partida inacreditável, Rafael, que camisa tão bonita você tá usando aí? Exato, essa daqui é uma Tech T-shirt da Insider, olha lá. Uma camisa tecnológica, essa camisa é feita de um tecido chamado modal, que dura muito mais que as camisas convencionais de algodão e tem muitas vantagens por conta da tecnologia. Como? Ela se passa no próprio corpo, o preto não desbota, olha como o tecido é levinho, macio, agradável, tem a tecnologia que facilita a evaporação do suor, deixa sempre sequinho, sempre uma sensação de conforto. E como se não bastasse, ainda é bonito, olha lá. Rafael, gostei. Como que eu faço para adquirir a minha? É muito fácil. É só clicar no link que tá aqui na descrição. E agora, claro, uma cereja em cima do bolo pros inscritos do canal. Se tu colocar o cupom CHESS, tu ganha 12% de desconto na compra da tua Insider. Agora, corre lá. Isso não pode ser mal. Jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Orache contra Magnus Carlsen, e essa partida, ela trata, como eu falei na introdução, dessa habilidade de jogar com o rei. E uma curiosidade, nós tivemos na história um jogador que tinha uma habilidade fora da normalidade de jogar com o rei, talvez tu nunca tenha escutado falar, do Lev Pesakis, ó lá, que é um grande mestre que ainda é vivo, tá? Ele é um grande mestre russo, hoje joga pela bandeira de Israel, e ele sempre foi conhecido por esse talento de jogar com o rei. Uma habilidade que às vezes é muito menosprezada. Inclusive, essa partida que eu tô trazendo aqui, esse finalzinho, né? Interessante de rei, do monstro dos finais de rei, que é o Lev Pesakis, ela foi mostrada no livro do Dvoretsky, Escola dos Campeões Mundial, volume 1. E o Dvoretsky mostra nesse livro o quanto ele aprendeu a jogar com o rei vendo essa partida. E a analogia que eu faço aqui é que, com certeza absoluta, o Magnus conhece também o que aconteceu aqui nessa partida, e é assim que ele vai construindo esses conhecimentos dele. A gente pode utilizar isso no nosso xadrez também. Agora, fica de olho só nesse finalzinho aqui, porque é coisa de outro planeta o que o Lev Pesakis fez aqui com o Mark Ebden. Essa partida aqui foi jogada no ano de 1983. Vejam que tava de brancas o Lev, ele jogou esse lance de torre D1, a ideia é que, claro, é um final de bicho de cores opostas, mas com duas peças pesadas ainda. Ele fica de olho aqui no peão de D6 e vai chegar no momento marcante do jogo. Porque depois de bispo A7, olha, ele ganha espaço nesse flanco da dama. Aqui, o Mark fica de olho em C3, ele defendeu com esse lance, olha lá, a torre tá ativa pela terceira fila. E depois de G6, ele joga aqui tentando um golpe tático, veja, vai melhorando a posição das peças dele. E depois de rei G7, ele joga aqui torre F3. Todos os lances são forçados para as pretas, olha lá, tô ameaçando ganhar a tua dama. Torre F7, então torre F8 defendendo, ele joga H5, G5 mantendo fechado, e depois de dama F5 e dama E7, a gente chega no momento mais marcante desse final, onde, se tu botar nas máquinas, hoje em dia vai marcar que as brancas estão completamente ganhas, mas não é fácil de fazer isso, porque aqui tu tem que ter essa habilidade do jogo com o rei que vai ficar marcante, olha lá. Qual o tema aqui? O tema é, o rei e a torre das pretas tá completamente escravizados na defesa do peão de F7, vejam lá, tu só tem lance de dama e de bispo. Rafael, como assim? Eu posso jogar aqui rei G8, caso eu queira. Poder tu pode, mas a questão é, será que deve? Tu leva a dama G6, ó lá, eu aproveito essa cravada e tu perde, forçado, o peãozinho de H6. E se jogar rei H8, então tu perde o peão direto, com o lance bispo F7, depois dama G6, H6 tá caindo, tu vai abaixo. Então tu chega à conclusão que o rei e a torre não podem se movimentar, e é isso que vai acontecer nessa partida agora. O que tu faz de brancas quando isso aconteceu? Tá quase em Zug o jogador de pretas. Olha o que o monstro dos reis vai fazer. O Lev joga rei G2,
As pretas ficam paradas, não podem fazer nada aqui, e ele começa a levar esse rei lá pro flanco da dama. Nesse momento aqui no salão de jogos, tá, esse torneio, era criança chorando, era gritarada, porque ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. O rei passando. E pra onde tá indo? Não é claro. Não é claro. Vejam que depois de rei C4, claro, o Mark aqui dá-lhe um checolino pra onde esse rei tá indo, né? Rei B3, volta pra formação de defesa, fica parado, e agora o Lev fixa esse flanco do rei, deixando completamente em zug ali, claro, essa posição, essa estrutura das pretas, segue passando o lance de bispo aqui, rei C4 ativando o rei, e depois de bispo A7, ele entra com rei em B5, que ainda não é claro o que ele tá fazendo, porque quando tem peças pesadas no tabuleiro, o que tu vai fazer com esse rei? Onde ele tá indo, né? O que tu pretende? Aqui veio esse cheque, ele cobriu de bispo, e agora vem aqui um certo contra-jogo, lá ameaçando dama B6, ativar, posso ganhar esse teu bispo. Então aqui ele volta o rei pra C4, e aqui a gente vai entender o que ele tá fazendo de brancas. Porque depois de dama E7, tu volta nessa defesa em F7, aqui vem a ideia dele, que é entrar em um final. Aqui tu se dá conta do que ele tá fazendo, e realmente é uma visão, sim, muito além do alcance, né? Vejam que praticamente é forçada a troca das damas, não tem o que fazer. Então aqui, o Mark, ele vê, vou trocar as damas, mas eu vou tentar trocar tudo, as duas peças pesadas, e ele joga o cheque, ó lá, e depois da troca e da troca das torres, entra no final de bispo de cores opostas. Vocês sabem, a maioria desses finais aqui é empatado. Inclusive, as brancas têm um peão a mais, mas normalmente esse peão a mais não é suficiente para ganhar o jogo. Só que nessa posição, as brancas estão ganhas por conta dessa habilidade. Qual a vantagem das brancas aqui? O rei tá mais ativo. Então vejam que ele visualizou essa posição lá atrás, o final de bispo cores opostas, e ele viu que se ele tivesse com o rei mais ativo, ele ficaria com vantagem aqui, porque o rei já tá apoiando aqui, claro, o avanço desse peão no flanco da dama. E olha o que ele vai fazer, o quão assustador é essa habilidade de compreender o jogo de rei. Ele joga rei B5, sacrificando o peão, entrando no final de bispo cores opostas com o mesmo número de peões. É coisa de outro planeta, se não é o que será. Sabem que aqui o Mark, ele traz o rei dele pra cima um pouco, e aqui o Lev joga esse lance assustador. Ele força, olha lá, a captura do peão de F2. Veio a tomada, claro, vou fazer o quê? Tu quer me dar o peão, eu tomo. Bicho cores opostos, só que agora ele joga o lance C4 e o rei dele tá muito ativo. Quando as pretas vêm pra tentar controlar a casa de B8, que é uma casa de promoção aqui do peão de B, que é o passado, ele joga rei B7 e não deixa as pretas controlarem essa casa. Aqui já é desesperadora a posição. Ela jogou bispo B1 tocando esse peão. O peão anda, agora bispo F2. E aqui B6 e o peão já tá 2 casinhas da promoção. E o rei cortando a passagem do rei das pretas. Olha lá. Bispo D4, bispo em A4. E agora, aqui é um momento desesperador, porque eu tô ameaçando essa ideia. E quero tomar esses peões aqui. E aqui foi jogado o lance D5 no desespero, pra tentar passar, olha lá, o peão de E. Só que aqui as brancas estão completamente ganhas por conta da atividade do rei. Rei C6, rei C8 para tentar bloquear. Só que aqui ele joga o lance D6 disparando outro peão. E depois de E3 ele volta para controlar a segunda fila. E a posição já é fim de jogo. Olha lá, bispo F6 está jogado. Bispo em A6 cheque. E depois desse ele melhora ainda mais o rei dele. E tu chega à conclusão que o rei das pretas, olha lá, tá trancado. Não tem o que fazer, só tem esses dois lances, aqui tá vigiado e o peão de D tá andando aqui nessa posição. O Mark, ele abandonou a partida, tá? Mas dá pra seguir mais um pouco pra entender. Mas, Rafael, isso aí tá ganho mesmo. Tá ganho. Bispo D4, agora eu jogo B7, olha lá. Depois de bispo F6, aqui simplesmente eu jogo rei E8 e vou promover. Esse peão não vai ter o que fazer. Tu até pode trocar esse por aquele, mas olha essa posição, eu seguro por aqui. E nesse final, o rei vai vir pegar todos os peões nesse flanco do rei F7. Olha lá, passou o rei pra B6, eu defendo meu bispo, tu volta, e agora rei G7, acabou o jogo. Cai esse daqui, tu não tem cheque que tá caindo mais um, e basicamente eu vou jogar rei B7 e ganhar com o peão de H. Essa é uma partida famosa que mostra essa habilidade rara de jogar com o rei. E isso nos remete ao que a gente vai ver agora. Então vejam como a história ela tá sendo construída, né? O Magnus, com certeza, tem aí na bagagem de estudos dele todos esses talentos do passado, jogadores que fizeram a história. Olha o que o Magnus vai fazer nessa partida, se não nos remete o próprio Lev. Te segura na cadeira e vamos a essa partida insana agora.
O Magnus tava de pretas, pois o Noruga é terrível. E nessa partida, o Orochi, ele começou com ele mesmo lá. Quatrino, favorito de Bob, Vita lá. O Magnus, mais uma vez, jogando as aberturas irregulares dele, tirando ali os adversários de muita teoria, com uma linha bem mais rara. Poucas vezes foi visto, olha lá, esse F5 com o cavalo C6 e depois da troca, o Magnus vem atrás de recuperar o peãozinho dele. Só que a posição já vai ficar confusa, porque o MF jogou fino a abertura, ó lá, jogou bispo B5 cravando, e depois da retomada ele aproveita esse momento para proteger o rei dele. O Magnus jogou E6 e agora cavalo D4, e tá lá, ó lá, ameaça tudo e todos. Bom, o Magnus nesse momento segurou ali em C6 para não deixar desmoronar a paçoca toda, e aqui vem a simplificação importante do jogo. Toma em C6, toma em F5 e traz essa torre pra coluna, e tá lá o Magnus com esse rei no meio do tabuleiro. Agora, aqui, claro, a habilidade de jogar com o rei, ela já começa pouco a pouco aí aparecendo. Aqui ele joga rei F7, argumentando que o rei dele, tudo bem, não tem mais roque, mas o rei dele tá no centro do tabuleiro, também não tem problema, mas seguro, não tem como tu atacar esse rei de brancas ainda, né? Bom, D3 é um lance para abrir o bispo de C1 e ao mesmo tempo controlar o futuro cavalo E4, controlando a casa de E4, cavalo F6 está jogado, cavalo D2 desenvolvendo, e depois de bispo D6, cavalo F3 está lá. O Magnus passou as peças dele pro jogo e ele joga a torre E8, que pode fazer, claro, o famoso roque artificial. Se tu botar esse rei em G8, se for útil, em algum momento pode pisar com o rei aqui, caso venha algum cavalo G5, alguma coisa assim. O Orochi aqui, ele seguiu passando as peças pro jogo, não inventou a roda. Bispo G5, ele já vinha ali com um pouco de tempo a menos no relógio, e aqui o Magnus joga um lance que eu considero difícil, que é o lance H6. Mas por que difícil? Porque depois da tomada que aconteceu no jogo, o rei do Magnus tem que vir mais pro centro ainda, olha lá. Tá na casa de F6, ainda não tem como tu atacar esse rei, o rei tá na casa de F6, e vejam que ele trabalhou com o rei de maneira indireta. O adversário foi fazendo trocas e o rei do Magnus foi indo pra cima do tabuleiro. Agora, ainda temos as peças pesadas no tabuleiro, como tinha lá na partida do leve também. O rei do Magnus tá aqui meio exposto, com as peças pesadas, mas ativo. E olha como o Magnus vai tentar utilizar esse tema estratégico do rei dele pra tentar entrar em um final. Olha que curioso tudo isso. O leve jogou dama D2 e agora, claro, a ideia dele é jogar um checolino por aqui, ficar de olho em C6, uma hora o cavalo pode saltar para D4. O Magnus defendeu as ideias do adversário, porque se jogar o cheque agora ele quer jogar D4 e cortar essa diagonal, e aqui foi jogado o lance H4, que cria ali algum fantasma de ataque que possa vir nesse flanco do rei, embora não esteja ameaçando nada, e aqui o Magnus joga o da máquina. Não é um lance fácil. O da máquina, porque a máquina concorda com o Magnus que é importante tentar entrar num final, e ele quer jogar dama B4 aqui, onde ele toca a dama, ameaça B2, meio que quer forçar essa entrada em um final. E olha o que o MF fez, ele jogou B3 dando um totó na dama, e o Magnus fez o que ele queria fazer, dama B4, e aqui ele convida para um final. Vejam que não é um final onde tá claro que as pretas podem estar melhores aqui, então vai naquela sutileza. Qual? O rei do Magnus, ele tá mais ativo, eles entram nesse final. Tudo bem que desdobra aqui a estrutura de peões, mas não tem problema. Se tu empatar o jogo, tá tudo certo, né? Vai tentar empatar com o Magnus. Só que as pretas têm uma leve vantagem, que é o rei melhor. Então, certeza que ele tem essas noções antes de entrar nesse tipo de posição. Então ele teve essa percepção e entrou no finalzinho. Olha lá, rei F1 tá jogado, o Magnus ganha espaço nesse flanco do rei, veio as trocas e o MF aqui, claro, vou pra glória. Vou empatar com o Noruga no Mundial. Veio a troca da sua, um final. Olha lá, um final. Onde cavalo contra bispo, mesmo número de peões, só que o que o MF furou aqui é que o rei do Magnus tá mais ativo. Essa é a sutileza. E vejam como o Magnus vai jogar profilaticamente. Ele controla o cavalo que tá vindo pra D4, não deixar as brancas ativarem o cavalo. Ele segura essa casa central. E agora, depois da troca, rei E2 tentando ativar também o rei das brancas, o Magnus joga o fino da vez, que é o lance G4, e nesse momento tá frito. Você vem aqui o xadrez posicional, porque se tu voltar o cavalo para D2, tá tudo controlado, tudo contra o cavalo, não consegue voltar direito pro jogo. Então aqui o MF pode tentar cavalo H2, mas é um lance triste, o cavalo fica lá no cantinho, né? Então ele tentou jogar pra cima com o cavalo H4, e o Magnus aqui joga F4, e tá lá, tá completamente perdido já de brancas. Consegue ver o quão perdido tá agora nesse momento? Por quê? O cavalo não consegue mais voltar pro jogo e tá chegando agora a ameaça também de rei G5, o cavalo tá trancado. O rei já tá ativo, incomodando as peças brancas. Aqui foi jogado o lance G3, com a ideia de tentar um dia voltar esse cavalo pra casa de G2. Só que o Magnus joga o fino lá. Olha como ele joga com o rei.
rei G5. Tu não pode tomar aqui, senão tu tá dando o cavalo. Tu não pode voltar o cavalo pra G2, senão tu leva um garfo. E eu tô com o rei aqui no meio do tabuleiro super ativo, incomodando. E tem um plano aqui que as pretas vão utilizar pra ganhar o jogo. Porque agora foi jogado o rei F1, preparando pra voltar o cavalo pro jogo. E o Magnus falou aqui, o cavalo não joga. Não tem mais como jogar esse potrilho. Ela trancou aqui o cavalo. E agora, como tu ganha esse final? O Magnus mostra, ó lá, rei E1. Vejam que é parecido com outro jogo em relação ao conceito, porque as brancas estão em Zug. O rei nunca pode se afastar do peão de F2, ou seja, as pretas têm infinitos lances aqui pra melhorar a posição. Então foi jogado o bispo D4, o Magnus fica de olho por aqui, o rei não pode se afastar, então rei F1, o Magnus tira a casa do rei agora por aqui também, o rei fica muito pior em G1, ele joga bispo D2, o rei tem que passar lance, e agora rei F6, o que ele tá fazendo, ó lá? Trabalhando com o rei, o cavalo segue controlado, rei G1 tá jogado, e agora o Magnus joga bispo G5, tá claro o plano dele, ele vai tomar aqui, e vai vir com o rei ativo dele, pegar o peãozinho de H4. Não tem como defender essa ideia. Rei H1 foi jogado, o Magnus trocou. E depois do lance rei G6, rei H2, ele chegou em G3 aqui o MF, mas o Magnus simplesmente passa um tempo aguardando que o rei das brancas se afaste do peão de H4 e esse peão vai cair forçado. Aqui o MF abandonou a partida. O Magnus ganhou esse final na técnica, justamente por saber que o rei dele ativo ganharia o finalzinho. Olha, coisa inacreditável. É lance, é de máquina. Tudo isso daqui é lance de máquina. Rafael, mas como que ganharia? Depois de rei F4 cai aqui, não tem mais o que fazer, olha lá. O rei vai se afastar. E agora eu posso jogar rei H3, melhorando ainda mais o meu rei. E depois de tomar em D4, tu leva esse G3, toma. E não tem como impedir a promoção. Realmente, trabalhar com rei é algo importante, como mostrou o Nuruga. E tá no ar a pressão, mais uma vez, assustadora deste alienígena que é esse norueguês jogando xadrez. 95.1 de precisão. E tá aí um dos lances da partida do rei G5, aí já entrando nesse final estrategicamente completamente ganho. Comenta aí embaixo se tu sabia dessa importância de jogar com o rei. Tô curioso pra saber. E se gostou do vídeo, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.